a mais um programa Prova Final, uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional aqui na Rede LFG. E para quem não conhece, o nosso programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. Nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar hoje com o tema responsabilidade civil do Estado. Um tema bastante importante nos dias atuais, em razão das diversas repercussões que foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, repercussão geral em diversos recursos extraordinários. Então está um tema quente aí em discussão, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Então nesse primeiro bloco trabalharemos com esse tema, responsabilidade civil do Estado. O segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder 5 perguntas enviadas pelo telespectador sobre esse tema, responsabilidade civil do Estado. E ao final do nosso último e terceiro bloco, o X da questão. Vou resolver com vocês 2 questões de múltipla escolha versando sobre esse tema. Não perca, logo mais estarei de volta com vocês para iniciarmos o nosso primeiro bloco. Até já! O tema do dia envolve a responsabilidade civil do Estado. Aquela responsabilidade prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E o que diz esse dispositivo? Esse dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, quando prestadoras de serviços públicos, irão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Sem contar, depois e na parte final desse artigo 37, parágrafo 6º, existe o direito de regresso ou ação regressiva, que vai imputar responsabilidade ao agente público que, na condição de agente público, agiu com dolo ou com culpa, garantindo ao Estado esse direito de regresso contra o agente quando visualizado o dolo ou culpa por parte do agente. Mas qual que é toda essa ideia da responsabilidade civil do Estado? Inclusive, a responsabilidade civil do Estado, essa expressão responsabilidade, ela deriva do latim respondere, no sentido de ter alguém respondendo por um fato, fato este causador de um dano. E aqui, no nosso estudo e no nosso programa de hoje, quem é esse alguém que causou o dano? Esse alguém é o Estado que causou um dano a terceiros. E por conta de ter causado esse dano, ele vai ter que indenizar, vai ter que pagar a conta. É importante nós diferenciarmos. Essa responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, é chamada de responsabilidade extracontratual ou aquiliana. É dizer, ela não se confunde nem com a responsabilidade decorrente de um contrato, e nem com a responsabilidade penal, e nem com a responsabilidade na seara administrativa. Vigora, em se tratando do tema responsabilidade, o princípio da independência das instâncias. Aquilo que é decidido na esfera penal não vincula em regra o que é decidido na esfera civil e tampouco o que é decidido na esfera administrativa. Como regra, nós temos então esse princípio da independência das instâncias. Porém, excepcionalmente, nós teremos exceções a esse princípio. Quando que o que é decidido em uma esfera vai vincular o que é decidido em outra. É dizer, quando que nós teremos a esfera penal, em quais situações aquilo que é decidido num processo crime vai vincular as outras instâncias, as outras esferas. E são 2 os motivos em que a esfera penal vincula as demais. Quando houver no âmbito penal a absolvição, porque existe prova de que o fato não existiu, ou ainda, quando houver no processo penal a absolvição de alguém, porque existe prova de que não foi aquela pessoa o autor do fato, então a absolvição com fundamento nessas 2 situações, inexistência do fato ou negativa de autoria, e tudo isso está provado. Nessas situações, se isso ficar comprovado no processo crime, não é possível uma responsabilização daquele indivíduo por conduta danosa em outras esferas, nem na esfera civil, nem na esfera administrativa. Mas são essas 2 situações que excepcionam a nossa regra do princípio da independência das
instâncias e apenas essas duas. Se você me questionar, Licínia, mas e se o indivíduo ele é absolvido? Porque é reconhecido no processo crime uma excludente de ilicitude ou uma excludente de antijuridicidade? Se reconhece no processo crime que o indivíduo agiu por legítima defesa ou por estado de necessidade? E aí, ele pode ser responsabilizado em outras esferas, em outros âmbitos? E agora? Nessa situação, o que vai acontecer? Na verdade, se ficar reconhecida a absolvição no processo crime por excludente de ilicitude ou pelo reconhecimento de uma excludente de ilicitude, a excludente, ela faz coisa julgada no cível. É dizer, ela não é rediscutida, não vai ser discutido novamente se lá no cível o indivíduo agiu ou não em legítima defesa, tá? Mas nada impede que, muito embora ele não seja responsabilizado na seara penal, porque é reconhecida a excludente de ilicitude, nada impede que ele possa ter que ressarcir um eventual dano, uma eventual reparação cível, né, em outra esfera. Como eu disse, vigora a regra da independência das instâncias e, especialmente nesse caso, de absolvição por excludente de ilicitude, pelo reconhecimento de uma excludente de ilicitude, a excludente ela só faz coisa julgada no cível. É isso que acontece. Existem algumas situações e um caso prático específico que foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça que ilustra bem essa situação. Esse caso, eu gostaria de comentar com vocês, envolveu um recurso especial de número 879-734, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Como foi o caso concreto envolvendo essa questão? A questão foi a seguinte: nós tínhamos uma servidora e essa servidora, ela sofreu um processo administrativo disciplinar. Um processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão. Demissão do serviço, porque ao final do processo administrativo disciplinar, a sua penalidade foi a penalidade de demissão. Porém, essa mesma conduta que na seara administrativa, essa mesma conduta que no processo administrativo culminou numa demissão, também é conduta definida como conduta criminosa. Então, simultaneamente, essa servidora também sofreu um processo crime. Só que lá no processo crime, ela foi absolvida. E a absolvição se fundamentou em qual motivo? A absolvição ocorreu lá no processo crime, neste caso concreto, por ausência de provas suficientes para a condenação. Se o indivíduo no processo crime ele é absolvido por falta de provas suficientes para uma condenação, essa circunstância, ela não tem força, ela não é apta a ensejar a vinculação das outras esferas. Não é. Então, nesse processo, o que a servidora pedia? Ela pedia a sua reintegração ao serviço. E essa reintegração, ela não é possível. Foi pedido a reintegração e a justificativa da servidora qual foi? Foi querer utilizar aquilo que foi decidido no processo crime e dizer, olha, o que foi decidido aqui vai vincular a minha esfera administrativa e, portanto, eu vou ser reintegrada. Porém, essa justificativa, esse argumento não tem força suficiente para gerar a reintegração. Como eu disse, no processo crime, as sentenças absolutórias que têm força de vincular as demais esferas e que poderiam eventualmente, se tivesse paralelamente a isso, um processo administrativo e gerar a reintegração, seria a absolvição pelo fato não ter ocorrido, então inexistência do fato e isso estar provado, ou ainda, segundo motivo, prova de que não foi aquela pessoa que cometeu a conduta, prova de que não foi aquele indivíduo que cometeu a conduta. Nesse caso concreto, desse recurso especial, repito o número 879-734, o que foi reconhecido e o motivo que ensejou a absolvição no processo crime foi a ausência de provas suficientes para uma condenação. Motivo esse que não vincula as demais esferas, então ela continua, né, fora da integração dos quadros da administração e, portanto, continua
demitida. A demissão, ela é legal, ela ocorreu perfeitamente, então não vai ocorrer a reintegração ao serviço. Vistas essas diferenças, nós podemos avançar no nosso tema e cuidar da evolução da responsabilidade civil do Estado. Não é sempre que o Estado ele era considerado entidade responsável, não. Na época, inclusive, das monarquias absolutas, dos monarcas absolutos, naquele estado de polícia, majestate, o que vigorava? Naquela época, vigorava a teoria da irresponsabilidade do Estado. Não se imputava ao Estado qualquer dano que fosse. O Estado ele não era tido como sujeito responsável. Inclusive, nessa época, vigoravam aquelas máximas de "The king can do no wrong". O rei não podia fazer nada de errado e, se fizesse alguma coisa de errado, não era imputado a ele responsabilidade. É lógico que, se vocês aprofundarem esse estudo, vocês vão verificar que na lei francesa, Pluvioso ano 8, vocês encontravam danos decorrentes de obras públicas que eventualmente gerariam uma responsabilização. Mas isso é um tema para uma outra oportunidade, para uma outra discussão. Em regra, estudando em linhas gerais a evolução da responsabilidade estatal, podemos sintetizar que, durante as monarquias absolutas, vigorava a teoria da irresponsabilidade do Estado. Só que essa teoria da irresponsabilidade do Estado estava muito longe de alcançar os anseios de justiça daquele que era vítima de um dano causado pelo Estado. E aí, então, nós tivemos que dar um passo além. Nós tivemos que evoluir na responsabilidade estatal. E aí passamos a ter as chamadas teorias civilistas, buscando lá no direito privado, semelhante ao que ocorria no direito privado, uma forma de imputar a responsabilidade ao Estado. E como que isso acontecia? Como que nós poderíamos atribuir a responsabilidade, não é? A responsabilidade do Estado com base em preceitos do direito privado. No direito privado, o que nós tínhamos era a ideia de responsabilidade subjetiva. Ou seja, eu responsabilizaria alguém se ficasse demonstrado que esse alguém atuou com dolo ou com culpa. Comparativamente, da mesma forma, eu também vou atribuir responsabilidade ao Estado se ficar comprovado que o meu Estado, na figura de seu agente, agiu com dolo ou com culpa. Aqui nós tínhamos a responsabilidade do agente, o dolo ou culpa do agente, conduzindo a responsabilidade do Estado. Porém, essa situação era muito difícil de ser demonstrada. Muitas vezes era complicado para a vítima do dano demonstrar o dolo ou culpa do agente, demonstrar que o nosso agente tinha atuado com dolo ou com culpa. E aí, então, ela acabava não sendo ressarcida pelos danos causados pelo Estado. E aí, então, nós tivemos que dar mais um passo, avançar mais uma vez. E nós avançamos, então, para as chamadas teorias publicistas. O que eram essas teorias publicistas e o que essas teorias significam, né? Nós temos aí que olhar essas teorias publicistas a partir do famoso caso Blanco. O caso Blanco de 1873. O que era esse caso Blanco? Esse caso Blanco envolveu um acidente causado a Agnes Blanco. Por quem? Pela Companhia Nacional de Manufatura do Fumo. Essa Companhia Nacional de Manufatura do Fumo, ela pertencia ao Estado francês. E a Agnes Blanco, ao atravessar a cidade de Bordeaux, na França, ela foi atingida por esse vagão que pertencia à Companhia de Manufatura do Fumo. A Agnes Blanco sofreu um dano causado por essa companhia pertencente ao Estado francês. Então, o pai da Agnes Blanco, ele pleiteia um ressarcimento do dano causado a Agnes perante a Justiça Comum. A Justiça Comum se declarou incompetente, disse não. Como o assunto envolve a responsabilidade do Estado, não sou eu a justiça competente para lidar com esse tipo de questão. E agora?
qual seria a justiça competente específica para cuidar desse caso. E aí, nós tínhamos que fazer, utilizar regras especiais, regras específicas do direito público para cuidar dessa questão. Aí que surgiram, foi esse, o pano de fundo de surgimento das teorias publicistas. Como o caso envolve um dano causado pelo Estado, então eu tenho que ter regras próprias, e não a justiça comum seria a justiça competente para cuidar desse tipo de questão. Aí então, passamos a ter a chamada teoria da culpa do serviço. Veja a diferença e a evolução. Antes, nós imputávamos a responsabilidade ao agente. Nas teorias civilistas, eu tinha que provar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Agora, com as teorias publicistas, eu tenho que demonstrar a culpa do serviço. É a chamada falta do serviço. Eu demonstro que o serviço não funcionou, que o serviço funcionou mal ou que o serviço funcionou atrasado. É também chamada culpa anônima. A vítima do dano, ela imputa a responsabilidade por dolo ou culpa ao serviço e não mais ao agente. Só que ainda assim, nós precisávamos evoluir, dar mais um passo. Isso estava longe dos anseios de justiça que nós estávamos buscando. Então, tivemos que avançar mais uma vez. E aí, avançamos para a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que é a teoria como nós temos hoje, consagrada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Licínia, mas como que é isso? Como que eu tenho essa teoria da responsabilidade objetiva? Basta a demonstração que houve uma conduta estatal, que essa conduta estatal causou um dano e que existe nexo causal entre a conduta e o dano. Não falamos mais de demonstração de culpa ou dolo como regra. Basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. É a relação de causalidade entre a conduta cometida pelo Estado e o consequente dano causado pelo Estado, o nexo causal entre esses dois elementos que vão configurar a teoria da responsabilidade sem culpa ou responsabilidade objetiva, como é consagrada hoje no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esses são os nossos elementos da responsabilidade: conduta estatal, dano e nexo causal. E o meu Estado aqui, ele é entendido pelas pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público, que são as autarquias fundacionais, e também as pessoas jurídicas de direito privado, quando prestadoras de serviços públicos. Por exemplo, uma empresa pública que tenha por finalidade a prestação de um serviço público. Uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Um concessionário de serviço público, um permissionário. Esse é o meu conceito decomposto, podemos dizer assim, de Estado. Conduta estatal, entendido por Estado. Por exemplo, esses entes que eu mencionei para vocês, dano e nexo causal entre a conduta e o dano. A doutrina administrativista denomina isso de teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. Como regra, nós adotamos a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. E quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos que justificam a responsabilidade civil do Estado? Ao falarmos de fundamentos, nós temos dois fundamentos principais. Dois fundamentos principais da responsabilidade civil do Estado. O Estado, ele tanto pode responder por atos ilícitos que cometer, atos ilícitos, obviamente, causadores de dano, e desde que exista nexo causal. Então, por atos ilícitos, o Estado responde. E também por atos lícitos, causadores de dano, o Estado também pode responder.
E aí você me questiona, Licínia, mas então o que justifica o cometimento, ou melhor, o que justifica a responsabilidade estatal por atos ilícitos? O princípio da legalidade. Famosa expressão de Cretela Júnior, administrar é aplicar a lei de ofício. Se eu não aplico a lei, se eu não vou me subordinar à lei enquanto administrador, se eu não vou seguir a legalidade, que é princípio expresso na Constituição, que norteia toda a atuação da administração pública, e ao não obedecer à legalidade, eu cometo uma conduta que causa dano a alguém, sim, eu sou responsabilizado por isso. Então, a ilegalidade da conduta estatal, ela tem fundamento aonde? No princípio da legalidade. Eu disse também que gera a responsabilidade do Estado o cometimento de atos lícitos. E quando que um ato lícito e o que fundamenta uma conduta lícita causadora de um dano? E aí nós temos que falar de um princípio. É o chamado princípio da distribuição igualitária dos ônus e encargos a que estão sujeitos os administrados. O que é isso? O que significa esse princípio? E eu vou definir essa situação com o exemplo do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. O professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello exemplifica e diz: o nivelamento de uma rua. O nivelamento de uma rua é ato lícito. É um ato correto, é um ato que pode a administração realizar, o Estado realizar. Porém, ao realizar esse nivelamento, por óbvio, algumas casas estarão acima, outras abaixo do nível da rua. Essas casas que estão acima ou essas que estão abaixo, que não estão no exato nível da rua, vão sofrer um prejuízo. Vão sofrer o prejuízo em razão de uma conduta que beneficiou toda a coletividade. O nivelamento beneficia toda a coletividade. Ora, um ato lícito que beneficia a coletividade está prejudicando alguns indivíduos de maneira especial, de maneira individual, podemos dizer assim. E aí, então, os prejuízos devem ser recompostos. Por essa razão, e aí com fundamento nesse princípio da distribuição igualitária dos ônus e encargos a que estão sujeitos os administrados, o nosso Estado vai responder, ainda que tenha realizado uma conduta lícita, uma conduta em conformidade com a lei, porém essa conduta causou um prejuízo e mesmo assim o Estado vai ter que indenizar. Esse é o nosso tema do dia. Esse é o nosso tema fantástico aí envolvendo responsabilidade civil do Estado, com vários outros desdobramentos que durante o nosso programa nós vamos cuidar. Aguardo você no nosso próximo bloco. Olá, e agora no nosso segundo bloco do programa, Pergunte ao Professor. E você, que se quiser mandar alguma dúvida para o nosso programa, mande para provafinal@aesapar.com. Vamos então para a primeira pergunta que nos foi enviada. Professora, se um dano for causado a um não usuário de uma pessoa jurídica de direito privado, o Estado responderá? Essa pergunta ela é bastante interessante. Por que ela é bastante interessante? Porque ela envolve um Lind Case, que é o Lind Case envolvendo o recurso extraordinário 591874, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que o Supremo Tribunal Federal resolveu essa questão. E resolveu essa questão de que maneira, Licínia? Atribuindo e não diferenciando a vítima do dano. Para nós, pouco importa hoje se a vítima do dano vai ser usuário ou não usuário do serviço. O que foi questionado é se uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, causar um dano a alguém. Quem seria esse alguém vítima do dano? Usuário do serviço ou não usuário? E tanto faz. A repercussão geral, com mérito já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi justamente nesse sentido. Se a Constituição não diferenciou o alcance da expressão, aspas, terceiro do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, pelas melhores regras de hermenêutica e interpretação constitucional, não cabe ao intérprete distinguir.
Se a Constituição não especificou que a vítima do dano tinha que ser usuário do serviço, não cabe ao intérprete restringir a responsabilização do Estado apenas para o usuário. Por essa razão, não importa se usuário ou se não usuário do serviço, se sofreu dano, se foi vítima do dano, vai ser indenizado. Isso não significa que sempre o Supremo Tribunal Federal entendeu desta maneira. Antes, e aqui a título apenas de aprofundamento e de curiosidade, antes do julgamento do recurso extraordinário 591.874, antes qual que era a responsabilidade do Estado? Ela era limitada apenas aos usuários. E se quiserem olhar, nesse sentido, RE 262.651, RE 370.272, RE 302.622, mas pelo fato, né, de ser um assunto com repercussão geral reconhecida e mérito já julgado, hoje o que foi julgado nesses outros recursos que eu comentei com vocês não é o que nós temos. Hoje a vítima do dano é usuário ou não usuário do serviço, até com fundamento no próprio princípio da isonomia ou igualdade. Vamos para a próxima pergunta. Professora, o Estado responde por atos judiciais que causem danos a terceiros? Atos judiciais causadores de dano. Qual que é a regra? A regra é que eventuais atos judiciais que causem dano a alguém, o Estado não tem responsabilidade. Vigora o chamado princípio da soberania entre os poderes ou independência entre os poderes. O Poder Judiciário é soberano, assim como é o Poder Legislativo. Então, em razão dessa soberania do Poder Judiciário, tudo aquilo que o Poder Judiciário decidir não vai gerar uma indenização a alguém, como regra, tá? Em regra. Agora, o que nós temos que diferenciar? Por óbvio, numa lide, num conflito de interesses, em que eu tenho o indivíduo A conflitando com o indivíduo B, por óbvio, uma das partes ela vai sair prejudicada na demanda. E não é por isso que o Estado vai ter que indenizar. Até porque a parte prejudicada, ela pode e deve utilizar do princípio do duplo grau de jurisdição. A parte que perdeu, ela vai recorrer para as instâncias superiores, não é? E se a instância superior confirmar aquela decisão, pronto, tem uma parte que ganhou, uma parte que perdeu. É o óbvio, é a regra, é o lógico. Então, por essa razão, o Poder Judiciário, em regra, não tem o dever de indenizar atos judiciais que causem dano a alguém. Porém, excepcionalmente, eu posso imputar responsabilidade em razão de atos praticados pelo Poder Judiciário. Em qual situação que eu tenho isso? Falamos aqui no chamado erro judiciário. Erro judiciário que cuida daquelas situações cuja absolvição do indivíduo ela pode ser obtida por meio de revisão criminal. Falamos de condenações pessoais injustas ou daqueles indivíduos que estão presos além do tempo fixado na sentença. É o famoso erro judiciário consagrado no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Se ficar visualizado o erro judiciário, aí sim pode existir uma responsabilização. Ou ainda, se ficar visualizado uma conduta violentamente dolosa por parte do magistrado, o intuito deliberado de prejudicar. Mas tudo isso necessita de prova, não é? Esse dolo por parte do magistrado, ele precisa ser provado, assim como o erro judiciário, né? Se ficar visualizado que houve erro judiciário, também tem o condão de ensejar uma responsabilização. A título de curiosidade e de aprofundamento, a doutrina, e aí com o magistério de José dos Santos Carvalho Filho, tem questionado se a não observância do princípio da duração razoável do processo e por não durar um prazo razoável o processo, e por conta dessa não duração razoável, houver um dano a alguém, será que o Estado deveria indenizar? Também é um tema aqui relacionado, só que é um tema que ainda comporta muitas brigas na doutrina, né? Muitas brigas em que sentido?
Alguns entendem que haveria sim uma responsabilidade do Estado pela duração, por não observância do princípio da duração razoável do processo. Agora, fica complicado e pouco palpável por se tratar de um conceito indeterminado ou vago. O que seria a duração razoável do processo? Quanto tempo um processo deveria durar para ser considerado um prazo razoável de duração? Notem que fica uma questão um tanto quanto complicada, mas que também já traz algumas vozes na doutrina sobre esse assunto. Então, acompanhem, verifiquem como essa questão fica. Alguns autores colocam a não observância do princípio da duração razoável do processo como responsabilidade objetiva do Estado e outros colocam que, nesse caso, teria que ser demonstrado o dolo ou a culpa. Tudo bem, então foi só um aprofundamento relacionado com a pergunta que foi feita sobre atos judiciais, atos praticados pelo magistrado, mas é um assunto que precisaria de um novo programa para nós discutirmos todos os desdobramentos dessa questão. Vamos para a próxima pergunta enviada. Professora, o Estado responde por todo e qualquer dano que causar a terceiros? Essa pergunta é interessante. É interessante por quê? Porque, em regra, nós adotamos a teoria do risco administrativo, a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. É dizer, o Estado não responde por todo e qualquer dano que for causado. Por exemplo, o Estado ele não vai responder e ele poderá eximir-se de sua responsabilidade se ficar configurado que houve culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima é uma excludente da responsabilidade estatal. Se a vítima sozinha deu causa ao evento danoso, o Estado não vai ter que pagar. É uma forma de consagrarmos a teoria do risco administrativo como regra e não a teoria do risco integral. Nós não adotamos como regra a teoria do risco integral. Licínia, mas eu estava pensando aqui uma situação decorrente dessa ideia de culpa exclusiva, que é a questão da culpa concorrente. E num caso de culpa concorrente, o Estado responde? Ou naquela situação em que Celso Antônio Bandeira de Mello denomina de problema das concausas ou culpa concorrente. E aí, se Estado e particular juntos causaram um dano, então existe uma conduta incorreta por parte do Estado, mas também, ao mesmo tempo, uma conduta por parte da vítima, né? Do particular que sofreu um dano. E aí? Já vimos que em caso de culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde, mas e no caso de culpa concorrente? Em se tratando de culpa concorrente, a jurisprudência entende que o Estado ele vai responder na medida de sua culpabilidade. E, se não for possível apurar no caso concreto quanto de responsabilidade o Estado tem, entende-se e prevalece que o Estado deve responder por 50%, por metade. Metade daquela conduta, por quê? Porque a metade é imputável a ele, porque a outra metade presume-se que foi a conduta do particular e juntas as condutas causaram um dano. Também podemos falar em excludentes da responsabilidade estatal em se tratando de força maior e caso fortuito. Gostaria de fazer uma observação para vocês sobre essas expressões, caso fortuito e força maior. A doutrina administrativista, ao tratar do caso fortuito e da força maior, e para definir o que seria caso fortuito e força maior, existe um tanto quanto de divergência. Para alguns, força maior seriam os atos decorrentes de eventos da natureza, para outros, atos decorrentes de força humana. Então, existe uma briga na própria definição do conceito do caso fortuito e da força maior. Por essa razão, preferimos aqui adotar o entendimento de que, tanto no caso fortuito quanto na força maior, não haveria que se falar em responsabilidade do Estado por falta de nexo causal demonstrável. Eu não conseguiria demonstrar um nexo causal entre a conduta e o dano. Mas existe divergências, autores que entendem que somente um deles, somente a força maior geraria uma responsabilidade para o Estado e o caso fortuito não. E outros em sentido contrário, a depender do conceito que adotam por caso fortuito e para força maior. Nesse sentido, vocês podem, se quiserem aprofundar,
e verificar esses posicionamentos com diferenciações dos conceitos, olhem Maria Silvia Zanella de Pietro e professor Alexandre Maza. Então, também fica um direcionamento para isso. Também Fernanda Marinella, mas ela trata os dois, caso fortuito e força maior, como excludentes da responsabilidade estatal. Também podemos falar da culpa de terceiros. Temos várias hipóteses que vão eximir a responsabilidade do Estado. Então, a resposta ela é negativa para a pergunta que foi feita. O Estado ele não responde por todo e qualquer dano que causar, até porque nós não adotamos a teoria do risco integral como regra. Só podemos falar em risco integral, que é uma vertente mais agressiva da teoria da responsabilidade objetiva. Só falamos então em risco integral em qual situação? Em qual situação é usual falarmos em risco integral? Danos decorrentes de substâncias nucleares. Fala-se então em risco integral, por exemplo, naquele dano causado por substâncias nucleares. Ou ainda a doutrina coloca a manipulação de material bélico causador de dano. Teria, ou seria, melhor dizendo, a teoria do risco integral. Ok, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta enviada. Quais os elementos necessários para a ocorrência da responsabilidade do Estado em casos de omissão? Responsabilidade do Estado em casos de omissão. Esse tema é muito importante. Por quê? Porque nós temos várias repercussões gerais que nós temos que trabalhar, algumas sem mérito julgado ainda até a presente data. Então é um tema quente, é um tema novidade, versando sobre a responsabilidade do Estado em casos de omissão. Quais seriam, então, os elementos aptos a ensejar uma responsabilidade do Estado em casos de omissão? Em primeiro lugar, nós falamos de uma conduta estatal omissa. Uma conduta em que o Estado não fez o que deveria fazer. Então, é uma conduta omissa estatal. Ora, se o Estado ele deve estar pautado na sua atuação no princípio da legalidade, quando o Estado ele é omisso, significa que seu comportamento foi aquém do esperado, foi abaixo do esperado. E se foi abaixo do esperado, faltou o serviço. Vejam, eu não, enquanto Estado, estou observando o princípio da legalidade, eu não estou obedecendo o princípio da legalidade e, por conta disso, está ocorrendo a omissão. Então, é uma conduta omissa estatal que não obedeceu o princípio da legalidade e, portanto, gerou um comportamento aquém do esperado, acarretou a chamada falta do serviço. Aquela falta do serviço lá dos franceses, que significa serviço, você não funcionou, você funcionou mal ou funcionou atrasado. Por conta dessa conduta omissa do Estado, houve um dano. Ocorreu um nexo causal entre a conduta e o dano. Existiu dolo ou culpa por parte do Estado, justamente uma negligência, uma imprudência, uma imperícia do Estado por não ter observado aquilo que a lei mandava. A lei determina o que o agente público deve fazer. Só assim nós temos o conceito, inclusive, da legalidade e, consequentemente, o conceito sistematizado por Oriú da boa administração. Fazer o certo e diferenciar o certo do incerto, agir de acordo com a lei, praticar um ato legal, fazer o correto e não o incorreto enquanto administrador. Então, houve um dolo ou a culpa. Eu tenho um dolo ou a culpa identificados. E o mais importante, não adianta nada da junção de todos esses elementos se nós não tivermos um parâmetro para todos eles. Como assim um parâmetro? Falamos aqui do princípio de origem germânica, que é o princípio da reserva do possível. O princípio da reserva do possível, ele vai trazer um limite para o administrador. Como assim um limite? Eu só vou poder imputar uma responsabilidade por omissão ao Estado se, a contrário senso naquela situação, se o Estado atuasse, o dano teria sido evitado e era possível evitar o dano.
Então, por isso que entra aqui em questão o princípio da reserva do possível. Dava para o Estado evitar o dano? Se o serviço não tivesse faltado, o dano teria ocorrido da mesma forma? E mais, se o Estado tivesse obedecido à lei, se o Estado não tivesse sido omisso, o dano teria ocorrido da mesma maneira? Por isso que eu tenho que colocar como limite o princípio da reserva do possível, porque em muitos casos não dá para o Estado agir, não é possível o Estado agir. E aí eu não posso dizer que o Estado ele é salvador universal, nós não adotamos a teoria do risco integral como regra. Então, por isso a importância desse princípio da reserva do possível como limite, para verificar se existe ou não uma responsabilidade do Estado em casos de omissão. Essa questão envolvendo condutas omissivas do Estado, nós temos diversas questões que estão em pauta de discussão no Supremo Tribunal Federal. Quais questões? Veja, nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que é o RE 136861 do STF, que vai discutir se a Prefeitura do Estado de São Paulo foi omissa ou não, se houve ou não omissão por parte da Prefeitura de São Paulo em fiscalizar e em impedir a comercialização de fogos de artifício que resultou em forte explosão. A atividade envolvendo fogos de artifício necessita de uma fiscalização por parte da administração. Fiscalização esta que envolve até mesmo o exercício do poder de polícia, no sentido de fiscalizar. Se para essa atividade era necessária uma fiscalização da atividade, e se essa fiscalização não ocorreu, sendo que poderia existir, será que haveria responsabilidade do Estado dos danos decorrentes em razão da omissão na fiscalização? É isso que está sendo discutido. Até a presente data, o mérito não foi julgado, mas vocês devem acompanhar. Acompanhem essa questão, né? O RE, repetindo, 136861. Também, uma outra questão que nós temos que analisar envolve, lá no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida, de número 580-252. Nesse RE, o que é discutido? Discute-se qual seria a responsabilidade do Estado em razão da superlotação carcerária. Como fica a questão da superlotação carcerária que causa dano ao detento, que acaba sendo submetido a um tratamento desumano ou degradante, consequente violação do artigo 5º, inciso 3 da Constituição, e aquele detento está ali, submetido a um tratamento desumano ou degradante, e o Estado, será que está cumprindo com a sua obrigação de fazer novos presídios? Até que ponto eu posso imputar a responsabilidade do Estado pela não realização de novos presídios e consequente danos causados aos detentos que são submetidos a tratamento desumano ou degradante por conta da superlotação carcerária? Será que o Estado teria a responsabilidade? Temos que acompanhar essa questão, que envolve o artigo 37, parágrafo 6º, que envolve o artigo 5º, inciso 3, inciso 10 e inciso 49 do artigo 5º da Constituição. Acompanhem, repetindo o número RE 580-252 do STF. Nesse mesmo RE, a discussão é: será que o Poder Judiciário teria força de obrigar a administração pública a construir novos presídios, a eleger políticas públicas? Até que ponto isso é possível? Então, nós entramos aí com várias discussões, né? É um tema importante também que vocês devem acompanhar e que traz à baila, mais uma vez, o princípio da reserva do possível. Também, vejam, mais uma outra questão. E a questão da omissão do Estado e a fuga de detentos. Questão que é analisada no RE 608-880.
Se um preso foragido comete novos crimes e presa tutela do Estado, até que ponto o Estado teria responsabilidade por essa conduta? A fuga, por si só, tem o condão de gerar a responsabilidade do Estado? É mais uma questão que nós precisamos analisar. No RE 608-880, não tem ainda decisão definitiva de mérito, mas deve ser acompanhada por vocês. Vamos então para a próxima questão. Professora, é possível a denunciação da Lídia ao agente? Denunciação da Lídia ao agente. Primeira questão, essa questão é totalmente polêmica, controvertida, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. O que isso significa? Vamos imaginar que eu tenho a vítima do dano entra contra o Estado. O Estado vem e vai ressarcir a vítima dos prejuízos que ela causou, desde que provado conduta estatal, dano, nexo causal. A denunciação significa, se nessa questão que a vítima entra contra o Estado, na verdade, foi o agente público, o causador do dano, que agiu com dolo ou culpa, eu tenho que pegar o agente e nesse mesmo processo em que a vítima entra e pleiteia contra o Estado a indenização, eu tenho que chamar o agente nessa primeira etapa? Ou eu deixo para lá, deixo para um segundo momento e aí somente na ação regressiva o Estado entra contra o agente? Como fica essa questão? É obrigatória a denunciação da lide ou é facultativa? E nós temos posicionamento para todos os lados. Posicionamento dizendo que a denunciação da lide é facultativa, outros dizendo que a denunciação ela é obrigatória. Posicionamento dizendo que se num primeiro momento, vítima contra Estado, em que a responsabilidade é objetiva, se eu denunciar a lide ao agente, eu vou estar misturando no mesmo processo responsabilidade objetiva com subjetiva, o que causaria uma confusão. E aí a Maria Silvia Zadella de Pietro e o Cef Carrali, eles advertem, então, se eu vou denunciar a lide, então deixe bem individualizado qual é a responsabilidade, quem é o agente e qual é a sua responsabilidade. Como se vê, o tema ele é bastante polêmico, vocês vão encontrar posicionamentos aí versando sobre essa questão, porém, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, diz ser aconselhável a denunciação. Aconselhável não significa obrigatória, trata-se de mera recomendação. Mas o STJ tem um posicionamento dizendo que a denunciação ela seria aconselhável, até por uma questão de celeridade e de economia processual. Essas são as justificativas, mas vocês vão encontrar sim posicionamento tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre essa questão. Com isso, nós fechamos esse nosso segundo bloco do programa e eu espero você no próximo, o X da Questão. Até já! Iniciando o nosso terceiro e último bloco, o X da Questão, vamos olhar as questões que nós temos versando sobre o tema responsabilidade civil do Estado. E a primeira questão diz assim: ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, é correto afirmar que, e olha as alternativas que nós temos. Letra A. Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público? Alternativa B. Não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Letra C. Não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado, porque não houve a chamada culpa ou falha do serviço e, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. E
letra D, está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria do risco integral. E agora, qual é o gabarito para essa nossa questão? E o gabarito é a letra B de bola. Vamos olhar a letra B? A letra B diz assim: não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Vejam, palavra-chave e dica aqui é culpa exclusiva da vítima. Nós adotamos a teoria do risco administrativo, é dizer, admitimos excludentes da responsabilidade estatal e a culpa exclusiva é uma delas. Assim como nós temos a culpa de terceiros, o ato de terceiros, então a culpa exclusiva é a hipótese de excludente da responsabilidade. E ainda nessa primeira questão, por que as outras alternativas estão erradas? Por que as outras assertivas não poderiam ter sido assinaladas? E vamos ver a assertiva A. Qual que é o erro da assertiva A? A assertiva A diz que tem responsabilidade objetiva porque houve a prática de ato ilícito e existe nexo causal. Não, não tem nexo causal, por quê? Porque a conduta do Estado não foi ela que gerou o dano. O que gerou o dano foi a culpa exclusiva da vítima. Então está errado falar que existe nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. Então esse é o erro da assertiva A. Alternativa B, nós já vimos que era o gabarito, letra C. Qual é o erro da assertiva C? Não se cogita da responsabilidade objetiva do Estado, porque não houve a chamada culpa ou falha do serviço. Culpa ou falha do serviço, nós falamos, sobretudo quando está caracterizado uma omissão do Estado, a falta do serviço. E aqui não há que se falar, o problema não te deu elementos para dizer que houve ou que o serviço não funcionou, que o serviço funcionou mal ou que o serviço funcionou atrasado. Então, está errada essa parte, não houve a culpa ou falha do serviço, então não é por esse motivo que não tem responsabilidade. Está errada essa assertiva e também está errada a parte final que diz que a responsabilidade do Estado só está restrita aos danos materiais e não danos morais. Errado. O dano indenizável atinge não só o dano material quanto o dano moral. E letra D, também errada, porque diz que está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria do risco integral? Não. Como regra, nós adotamos a teoria do risco administrativo. E aí, então, vamos para a próxima pergunta. Qual foi a segunda questão que nós temos que analisar? E veja lá. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em um hospital da rede pública do município de Marazul e, por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado 1/3 de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano causado a Antônio, quem que vai responder? E aí nós temos, letra A, o município de Marazul e o médico solidária e objetivamente. Letra B, o município de Marazul objetivamente e o médico regressivamente em caso de dolo ou culpa. Letra C, o município de Marazul objetivamente e o médico subsidiariamente. E letra D, o município de Marazul objetivamente e o médico solidária e subjetivamente. Aqui nós temos como gabarito qual dessas assertivas. E o gabarito aqui é a letra B. Letra B é o nosso gabarito para essa questão. Como que fica a responsabilidade do Estado nessas hipóteses? E volta para a nossa questão e vamos analisar. Letra B diz assim, que é o município de Marazul objetivamente e o médico regressivamente em caso de dolo ou culpa. Certo, eu demonstro que o meu agente agiu com dolo ou culpa e por essa razão caberá o direito de regresso por parte do município contra o agente que agiu com dolo ou culpa. É a parte final do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Não se trata de responsabilidade solidária, como disse a assertiva A,
Não é a assertiva C, não é responsabilidade subsidiária, não tem ordem de preferência, então a assertiva C também está errada. E também está errada a assertiva D, porque não se trata de responsabilidade solidária. Muito embora seja objetiva a responsabilidade do município, a do médico, ela não é solidária, embora ela seja responsabilidade subjetiva, porque eu tenho que provar o dolo ou a culpa do médico, que é o meu agente aqui, né, na figura do médico, que causou o dano. Então, o gabarito para essa questão ficou a letra B de bola. Além disso, só a título de complementação, nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, a pretensão ressarcitória do dano, ela é uma pretensão imprescritível quando nós falamos em direito de regresso exercido pelo Estado, e o Estado aqui é entidade de direito público, tem personalidade jurídica de direito público. Então, o direito do Estado de entrar em ação regressiva contra o agente, em sendo o Estado pessoa jurídica de direito público, é imprescritível. E aí, se o meu conceito de Estado envolver pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição, se o meu conceito de Estado for uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, o prazo, né, da pretensão ressarcitória para que esse conceito de Estado entre contra o agente é o prazo de 3 anos. Essa é a questão. Com isso, nós finalizamos o nosso programa. Mande suas dúvidas para o e-mail provafinal@aexapar.com e também fico à disposição de você, telespectador, no meu Facebook, Licínia Rossi, e no meu Twitter também, @Licínia Rossi. Até uma próxima oportunidade, até um próximo programa.